Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso Logos on Time. Estamos mais uma vez chegando aí até o seu ouvido ou também, né, a sua TV, se você estiver nos acompanhando pelo YouTube. É um prazer enorme estarmos juntos para falar sobre temas relevantes para a sociedade e também sempre com aquele viés da espiritualidade envolvido. Afinal de contas, temos a responsabilidade de mostrar a você, né, como a gente pode interpretar todas essas demandas sociais, as questões de vivência, né, a partir daquilo que cremos. E hoje nós temos convidados, temos dois convidados muito especiais. Eu estou sem meu bem aqui, mas estou com ela de qualquer forma, vocês sabem, eu e ela somos um só, né? Então, eu estou sem a presença dela, mas na presença ao mesmo tempo. E com os dois convidados, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês, nós vamos falar hoje sobre um tema espetacular, muito especial, muito necessário. Nós vamos falar sobre voluntariado, mas também vamos falar sobre bombeiros civis. Bombeiros civis. Já ouviu falar sobre isso? Bombeiros que não são militares, não é? São bombeiros voluntários. Você vai conhecer um pouco sobre isso, saber como esta configuração acontece, como isso acontece. E eu tenho aqui os convidados muito queridos e já eu apresento eles a vocês. Então vamos rodar aí a vinheta e a gente já volta. Este podcast tem o patrocínio da Franco Personal Chef. Eles estão há mais de 20 anos no mercado, sempre se aperfeiçoando para levar à mesa de seus clientes muita qualidade, sabor e profissionalismo. Trabalham desde pratos para uma refeição, eventos corporativos e intimistas para até 70 pessoas. Entre em contato através do Instagram e lembre-se, se você disser que é cliente vindo do Logos on Time, ganhe uma deliciosa cortesia na sua primeira compra. Como eu disse, estou aqui recebendo esses dois amigos, irmãos, companheiros, o comandante Osmar Ferreira, que é de Osasco, da cidade de Osasco, que comanda, que coordena toda a atividade dos bombeiros civis em Osasco, e esse jovem irmão querido, Douglas Bisognini. Pode ser Bisognini. O Douglas é nosso, é companheiro, amigo, irmão, congrega conosco aqui. A gente tem um carinho especial pelo Douglas, por conta da sua história, de toda a sua vivência e toda a sua dedicação também, a estas questões sociais. A gente fica muito feliz com isso. E o Douglas, embora seja de Guarulhos, ele está ligado a esse corpo também de bombeiros civis em Osasco, em razão da sua voluntariedade, né? E a gente está muito feliz com isso. Então a gente vai bater um papo aqui, conhecer um pouco sobre isso. Comandante, muito prazer recebê-lo, que alegria a gente poder trocar essas ideias. Já conversamos aqui um pouquinho antes, nos bastidores, mas eu queria te cumprimentar e a gente conversar um pouco também sobre esta realidade dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros Civis, explicar o que é isso, que algumas pessoas talvez nem imaginem, que esse trabalho seja tão importante, tão relevante. Seja bem-vindo, boa noite nesta quinta-feira, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Obrigado, o prazer é meu, agradeço o convite através do Douglas, e o convite que o senhor estendeu a ele passou para nós. E para nós é gratificante, podermos falar e deixar claro essa pequena diferença, entre o bombeiro militar, o bombeiro civil e o bombeiro voluntário. São três categorias, digamos assim. Exato. O militar, o civil e o voluntário. Muito bem. Exato. Então, o bombeiro militar está ligado ao corpo de polícia militar, estatal, é o Estado. Ele é um cidadão. Que é o que praticamente todo mundo só conhece o bombeiro militar, Porque a gente, nas nossas apreensões, quando as coisas apertam e precisa de um socorro, a quem a gente recorre? 193, que está relacionado ao bombeiro militar. Que é a polícia militar, quem comanda, é isso? Isso mesmo. Sim. O bombeiro militar no nosso estado, ele é vinculado à polícia militar. Sim. Se eu não me engano, mais um estado só no Brasil que é dessa forma. Sim. Que o bombeiro ele é diretamente linkado ao corpo da polícia. Sim. Em alguns outros estados ele carrega a nomenclatura militar, mas ele não é policial. Ele é separado. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Então tem alguns estados aí que ele é separado. Ele só carrega... Agora explica. Então o bombeiro militar é estatal, relacionado em alguns lugares à polícia militar, mas de qualquer forma, mesmo os outros, quando não são
ligados à Polícia Militar, eles também têm a responsabilidade do Estado, estão ligados ao Estado. Sim. Bombeiro Civil. O bombeiro civil, ele é um cidadão da sociedade, né, que ele presta um curso, ele faz um curso, né, particular, em uma academia hoje credenciada pelo Corpo de Bombeiro Militar também, isso é em todos os estados. Essa academia tem que ser credenciada ao Corpo de Bombeiro. Ele vai passar por algumas matérias, né? E quando ele se forma, ele trabalha entre muros. O que é entre muros? Ele vai trabalhar dentro de uma empresa, de um shopping. Ok. Ele é remunerado. Ele é da classe CLT. Entendi. Entende? Ele é remunerado por aquela atividade que ele está prestando, né? Em algum evento, então ele é remunerado. E o bombeiro... É como um paramédico. Exato. Certo. Ele só pode atuar, né, dentro das corporações, daquela empresa, dentro daquela faculdade, entre muros. Okay. Por isso que a gente diz entre muros. Entre muros. Ele não pode atuar na rua. Tá, né? ok. Esse é o bombeiro civil. Esse é o bombeiro civil, né? E o bombeiro voluntário não. O bombeiro voluntário, o nome já está dizendo, é voluntário. Ele não tem ônus, ele não recebe. Certo. É uma pessoa que doa um tempo da sua vida, né, a fazer um trabalho social, um trabalho voluntário. E esse, ele pode ser voluntário numa Cruz Vermelha, ele pode ser voluntário numa Defesa Civil, e existe alguns lugares que ele é voluntário dentro do próprio quartel do Bombeiro Militar. Ok. Eu, propriamente dito, embora o nosso estado ele é um pouquinho mais rígido com isso, mas até onde eu sei, eu sou o único bombeiro civil que conseguiu trabalhar dentro do quartel do Bombeiro Militar como voluntário. Como voluntário. Entende? Que interessante. Eu puxava a escala 24/48, que é a escala de trabalho do Bombeiro Militar essa. Eu puxava uma escala de 24/48 na cidade de Matão, no interior de São Paulo. E com 2 meses de quartel que eu estava trabalhando lá, o capitão de Araraquara, que era o subcomando, né, de Matão, ele foi até o nosso quartel lá em Matão e pediu para mim tirar também plantão em Ibitinga. Eu tinha acabado de inaugurar um quartel do Bombeiro Militar em Ibitinga. E eu trabalhei nas duas cidades, Matão e Ibitinga. Tudo puxando a escala 24/48. Porém, em Matão eu corria na viatura de incêndio, né, por determinação do tenente. Lá em Matão, o comandante do posto era um tenente, um primeiro tenente. E ele tinha um certo receio de me deixar correr na viatura de resgate. Então eu corria na viatura de incêndio. Certo. Já em Ibitinga era comandado por um primeiro sargento. E o primeirão lá, eu puxava, vamos supor, hoje eu estou numa prontidão, eu puxava o plantão numa equipe de incêndio. No próximo plantão eu seguia a mesma rotatividade, ou seja, quem estava no incêndio ia para o resgate, quem estava no resgate vinha para o incêndio. Então em Ibitinga eu corria no resgate. Também. Entendi. Então hoje o Corpo de Bombeiros, o corpo voluntário que o senhor comanda em Osasco, atua fora dos muros, né, como você disse, não é intracorpos, não é dentro da corporação, mas fora dela. E faz o mesmo serviço que o bombeiro militar faz, é isso? Qual a diferença de atuação? No nosso caso, nós procuramos nos especializar em atender calamidade pública. Ok. Então, nós não fazemos o atendimento rua, de PS, trauma, porque isso já tem lá o bombeiro militar e o SAMU. Porém, isso não quer dizer que se a gente estiver transitando com a nossa viatura e depararmos com uma situação, não vamos parar. A gente para e vai fazer o que se deve ser feito, o que dá para ser feito. E fazer uma triagem e encaminhar para o setor correto. Se é do SAMU, a gente encaminha para o SAMU. Se for do bombeiro, a gente encaminha para o bombeiro. Porém, não é o nosso carro-chefe. Nosso carro-chefe é atendermos situação de calamidade pública. Porém, existem algumas coisas, né? Existem algumas vertentes dentro de Osasco que a gente atua. E isso acaba vazando para outros municípios. Então a gente acaba indo para outros municípios fazer atuação também. Ou seja, você não fica preso só a Osasco. Não. Se, por exemplo, em Guarulhos, você precisar ou a cidade estiver numa situação que precise de um apoio dos bombeiros voluntários, você atua normalmente. Sem nenhum problema. Porém, a gente segue uma regra. Qual é a regra?
por nós termos a nossa sede ser em Osasco, Osasco não pode ficar desguarnecida. Tá. Então a gente sai, mas a gente sempre mantém uma equipe de prontidão em Osasco para atuar junto à Defesa Civil se precisar. Quais são as maiores atuações nossas? E não para, tá? Posso garantir para o senhor que a gente não tem paz. Eu imagino que é corrido. Abelha, é nós quem fazemos. Abelha? Eu tenho o curso de apicultor, né? Então é nós quem fazemos a retirada ou o extermínio. Lembrando que a função do bombeiro é preservar vidas. Né? Então quando se fala extermínio é uma palavra pesada. Palavra pesada, é. A gente só ainda mais o extermínio de abelha é mais pesado ainda. A abelha tem toda a importância. Né? Por isso tem que ter o conhecimento. Eu não posso chegar simplesmente num local e fazer o extermínio daquela colmeia. Né? Então é só em último caso que a gente vai optar por fazer o extermínio. Caso contrário, não, a gente vai preservar a vida, pegar a rainha e levar a colmeia toda em segurança para um local específico. Né? Então a gente tem parcerias com associações que cuidam, né, que extraem o mel, então a gente leva para essas associações e eles dão seguimento. E consegue capturar essas abelhas? Assim? Tudo tem uma tudo tem técnica. A abelha não se mexe em abelha ou marimbondo, vespeiro durante o dia. Tá? Olha que coisa. Por quê? Elas são ativas, então assim, durante o dia a colmeia não está inteira dentro da sua área ali, né? A metade está na rua, está trabalhando. Metade está nas suas ocupações. Então o senhor vai lá, mexe na colmeia, mas a metade está trabalhando. E à noite ela vem. Ela volta. À tardezinha ela volta. Então assim, você vai ter que voltar de novo ali para fazer o trabalho. Então faz uma vez só. Qual o melhor horário para se mexer com a abelha? Até por questão de segurança. À noite. A partir das 18 horas, 19 horas é um horário ideal para começar a mexer. E quando você faz o resgate, pega a colmeia inteira. E leva a colmeia, preservando essa vida até Exato. Uma apiária. Tem o recipiente certo, tem as caixas, né, os transportes, tem o ninho que a gente chama, né, que é onde você vai colocar a rainha já, quando ela já tem, você mexendo na colmeia, você vai ver, né, os casulos que já tem, então você vai colocar tudo no ninho para levar a colmeia inteira em segurança para um local específico. Há muitos casos dentro da Grande São Paulo, você é uma cidade que é metropolitana, cheia de prédios. Onde é que as abelhas estão? Em todo lugar. Em todo lugar. E a abelha, nada é fácil, né? Para o bombeiro, nada. Isso eu já aprendi lá no quartel do bombeiro militar. Nada para o bombeiro é fácil. Então, assim, quando alguém liga na prefeitura, na zoonose, passa a abelha e eles ligam para mim, passando para mim, Defesa Civil, eu já vou pensando no pior. Essa abelha ela vai estar dentro de uma antena de comunicação, lugar alto, ela vai estar dentro de um fogo, espaço confinado, e eu sempre vou pensando assim, por quê? Quando a gente chega e vê que a abelha está no local de fácil acesso, a gente fala, pô, tá mamando com açúcar aqui, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E o senhor falou a respeito de ser, né, uma grande metrópole, coisa e tal, mas não é só a abelha que a gente se depara. Recentemente teve uma cobra no SESI, né? Então assim, é chamado também para fazer a captura. Olha aí. O pessoal costuma chamar de gambá, né? O saruê. Isso tem muito também chamado para a gente a respeito desse bichinho. Né? Eu tive uma situação agora, uns 3 meses atrás, de um secretário pedir para a gente fazer o acolhimento de um filhote de urubu, só que para ele, por não conhecer, para ele era um urubu adulto que estava machucado e estava causando pânico lá numa área de hospital da prefeitura. E quando eu cheguei no local, não, eu vi que era um filhote de urubu, por isso que ele não voava, não é que ele tinha problema, é que ele era filhote, né? Embora o tamanho, mas era filhote. Então, é essas coisas que a gente já tem. Né? Muito interessante. Você falando isso, já a gente amplia um pouco mais. Essa sua atuação está ligada à Defesa Civil do município? A maioria dos casos que a gente atende é passado pela Defesa Civil. Quando não, como o Douglas mesmo já falou, e ele sabe bem, todo mundo me conhece em Osasco. Então, ligou para uma secretaria, caso relacionado a animal, ligou para o bem-estar animal. Não, eles não têm de repente
o equipamento ou a pessoa para fazer aquele manuseio, eles ligam para mim. É uma parceria sensacional. Eu penso que para qualquer prefeitura é um suporte, né, extraordinário. E é aqui que entra um outro questionamento. Por que não é comum esse tipo de trabalho de bombeiro voluntário? Eu estou dizendo que não é comum porque, assim, sendo muito honesto, eu conheci esse trabalho, o Douglas me falando a respeito disso, do bombeiro. Eu pensava que, inclusive, ele estava fazendo um trabalho junto com o bombeiro militar. Na minha cabeça, assim, existe o bombeiro militar, né, que é um grupo que é coordenado pelo Estado, e desconhecia essas outras modalidades de atuação. Então, para mim, é uma novidade. Talvez seja também para muita gente que está nos acompanhando. A minha pergunta é, se um trabalho tão importante como esse, por que ele é tão raro? Porque não tem, como que eu posso dizer, não tem divulgação, né? Não tem uma divulgação, não tem muitas vezes um incentivo. E qual seria o incentivo? Justamente esse. Nós, antes de chegar em Osasco, a gente passou por vários municípios, mas todos eles nós pagávamos o aluguel. Osasco a gente não paga, então assim, é uma coisa que ajuda muito, né? E quem sustenta esse corpo de bombeiros voluntários? Cada um de nós, cada membro é quem mantém. Tem a questão de abastecimento da viatura, é cada um de nós que... Se for o aluguel também, junta a turma e paga o aluguel. Exato. Mas que coisa! Tem que estar com muita disposição, um coração muito generoso. O voluntário, eu costumo dizer o seguinte, você tem que ter um chamado. Porque esse trabalho, pastor, é independente e respeitando a religião de cada um. Sim. Mas ele é muito mais além do que isso. Entende? É um sacerdócio. O senhor muitas vezes, o senhor vai ver algumas situações que os olhos humanos nunca imaginou que iria ver. E de repente, naquela situação, o senhor salva a alma daquela pessoa para Deus. Perfeitamente. Então, assim, eu costumo dizer para os bombeiros o seguinte: eu estou à frente da instituição, mas ela não é minha. Eu criei ela, mas ela não é minha. Eu só sou um instrumento. Entende? Ela é de Deus, porque é um trabalho assim. Né? É você fazer o bem para o seu próximo sem ver ou desejar algo em troca. É simplesmente coração mesmo. E eu vou dizer, é muito raro, extremamente raro, porque qualquer ambiente ou qualquer situação que exija, né, uma mão de obra, que exija essa dedicação, que exija cumprimento de horas, etc., normalmente a pessoa faz isso pensando assim, mas o que eu ganho com isso? Né? Eu me lembro de um texto bíblico, né, quando Jesus chamou os seus discípulos, aí teve um dado momento que eles disseram assim: Senhor, é o seguinte, nós deixamos tudo para te seguir, né? Deixamos nossos pais, nosso trabalho, o que a gente vai ganhar com isso? Né? Então, essa pergunta, o que eu ganho com isso, é uma pergunta que ecoa, né, no universo. Todo mundo está fazendo alguma coisa pensando o que ele vai ganhar, que tipo de retorno ele vai ter. Né? E eu penso que o voluntariado, você colocou muito bem, vou chamar você pela sua idade, mas o senhor, na sua responsabilidade de comando, colocou muito bem, tem que ter um chamado específico, né? Porque não é todo mundo que compreende. Tem gente que vai dizer assim, não é possível, não existe esse tipo de generosidade, não existe esse tipo de voluntariado, tem que ter alguma coisa, algum tipo de retorno. Porque as pessoas são muito meritocráticas, né? Elas estão muito em torno daquilo. Se eu fiz, eu mereço. Se eu fiz alguma coisa, eu tenho que ter tal resposta. Então essa coisa é muito complexa, porque até dentro do campo da fé, né? O senhor colocou aí a questão da espiritualidade, mas até dentro do campo da fé, eu percebo que existem muitas pessoas que até para crer em Deus, elas creem em Deus interessadas em algum tipo de retorno. Né? Um retorno que seja uma bênção, seja um milagre, sei lá o quê, não vai essa barganha. Eu considero de uma importância fundamental ouvir o que estou ouvindo, e gostaria muito que as pessoas que estão nos acompanhando, nossa audiência, pudesse divulgar isso mais, compartilha para quantas pessoas puder, porque é muito importante a gente saber que existe um grupo de pessoas que se dão, não é, tão voluntariamente e de uma forma tão rica, entendendo que isso é um chamado divino também, né, de socorrer vidas, de acolher vidas, de ajudar pessoas. Eu volto a falar já contigo, eu quero saber mais, mas deixa eu falar um pouquinho aqui com o meu querido Douglas. Você está bem, Douglas? Bem, graças a Deus. Douglas é uma referência aqui conosco também na igreja, por ser essa pessoa dedicada. O Douglas é proativo, né? Rupereta. É um rupereta, né? Ele é esperto. Rupereta é um termo, para quem não sabe, rupereta é um termo grego, né, que significa remador, aqueles que trabalhavam no porão das embarcações, fazendo o barco movimentar,
sem holofote, sem aplauso, sem ninguém tá vendo, mas está ali, remando, né? E o Douglas se considera esse rupereta, que bom. Como é que está aí a sua experiência com essa área do bombeiro civil? Sendo muito gratificante. Até porque, assim, quando eu me formei, né, eu sou um pouco da adrenalina, né? Uhum. Então eu queria algo a mais. Aí eu fui para interior de São Paulo, né, onde fiquei um bom tempo lá. Lá era mais parte de APH incêndio, né? Então era... Conduzir as APH incêndio é o quê? APH Isso. incêndio. Na parte de socorrismo, Socorrer. né? Isso. E na parte do incêndio. Então eu era condutor das viaturas, né? E apaguei muito incêndio em vegetação. Vegetação. Bastante. No meio do mato. Também tem muita demanda, né? Uma demanda grande. Tem bastante. Principalmente em razão desse superaquecimento, as queimadas e tudo mais. Né? Atendimento pré-hospitalar fazia pouco. Eu era mais na parte do incêndio. Isso você estava no interior, em que lugar? Várzea Paulista. Várzea Paulista. Depois eu queria mais, Uhum. né? E vim para Osasco. Aí se uniu ao corpo. O corpo de bombeiros de lá. Agora você é bombeiro, está escrito bombeiro civil na Sim. tua. Você se formou como bombeiro civil. Sim. Se você quiser atuar dentro de corporação, você atua tranquilamente como bombeiro civil. Mas aí, como voluntário, também atua no bombeiro voluntário, é isso? Isso. Para entrar no bombeiro voluntário, tem que ser bombeiro civil. Tem que Entendi. ser especializado. Entendi. Isso é Até importante. a gente já formado, tudo, a gente faz bastante cursos ainda. Ainda né? faz Dentro novos. do- Entendi. Nossos cursos são cursos O que te levou? NR35, NR33, como se fosse. O pessoal fica lá querendo saber, traduz o que é NR, norma regulamentar. Vamos lá, isso, 35 é a altura, né? 33 espaço confinado, né? Uhum. E agora vamos fazer salvamento e resgate na mata, né? Uhum. E O que te levou a desejar fazer isso? Eu sei que, como eu já disse, a gente conhece você aqui da nossa relação e sabe que você é uma pessoa que sempre se dedicou, né? Você se dá, você é obreiro na igreja, é diácono, gosta de servir, a gente percebe esse seu amor por servir. O que te leva a isso, Douglas? o bem-estar, né? Você se sente bem servindo? Sim. Olha que coisa interessante. Meu primeiro RCP, né? Fiquei muito feliz depois, porque você se sente bem, né? Tipo assim, dever cumprido, né? Isso é muito gratificante. Então, Eu associo sempre você falando e eu entendendo que perfeitamente quando você se sente bem em fazer o bem, e é bíblico isso, né? Fazer o bem, quem não faz o bem sabendo fazê-lo peca, né? E que é importante a gente entender isso. Eu também vejo o voluntariado dessa forma, pelo menos da maneira como você se apresenta, com uma atitude de gratidão. Quem é mais perdoado normalmente serve mais, né? Tem mais essa coisa de entender de onde veio, também. o seu contexto, e você tem um contexto muito interessante. Você quer falar um pouco sobre isso, de onde você veio, como é que foi esse seu processo de restauração de vida, para hoje você ser esse instrumento de Deus tão lindo dentro desse corpo? Vamos lá. Conta um pouco para nós. Tive um momento difícil na minha vida durante 25 anos, né? Vamos se dizer, momentos de trevas, né? Uhum. Mas depois aceitei Jesus, minha vida mudou em 5 anos, da água para o vinho, como que foi o Transformação. culto ontem. Perfeito. Né? Então daqui para frente é só... Desde quando você teve esse momento de encontro com Deus, esse momento assim, com o Senhor, você já começou a se despertar para ajudar pessoas, para socorrer pessoas? Sim. Estou escrevendo um livro. Opa! Conte comigo para ajudar. Vamos junto. 2 meses, né, que eu comecei. Eu falei escrevendo o livro, eu me lembro, ele é compositor, né? Coloca lá as canções, lá diz, compus mais essa. Isso é muito legal e faz tudo isso com muito carinho, né? Muita vontade. Inclusive tem até uma na gravadora já. Já tem uma na gravadora? E a Marília que vai cantar ela. Oh, que legal. Né? Muito bom, muito bom. Né? E estou escrevendo um livro que chama Voluntariado na Fé. Que legal, que legal. E espero um dia que seja publicado, se Isso, Deus quiser. conte conosco para poder ajudar no que for preciso. Então é isso. Né? Eu acho que eu não me lembro se é Atos 20, 35, que fala... A gente vê agora, assim, se é. Como é que se diz? É melhor doar do que receber, né?
Está aberto em Atos 20 aqui, vamos ver se é o 35. Esse é o 35. Né? Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Perfeito, é isso mesmo. É mais bem-aventurado quem dá do que quem recebe. E na verdade todo aquele que dá também recebe, né? Essa gratidão, essa coisa de você se sentir, né, bem pelo fato de servir, pelo fato de socorrer pessoas, de ver as pessoas. Eu acho isso de uma nobreza extraordinária, porque a gente às vezes, no modo geral, a gente vê algumas pessoas passando por necessidades e no máximo que a gente tem é pena, né? Dizer só, oh, que pena, né, daquela pessoa. Você realmente se propor a servir, a fazer isso de forma gratuita. E esse gratuito aqui não é no sentido de desmerecer, não, é gratuito no sentido da gratidão de fazer, né? Com graça, né? Estabelecendo graça até a quem não merece. Isso é de uma grandeza espiritual extraordinária, né? Que nós tenhamos mais pessoas com essa mesma disposição e com esse mesmo desejo. Eu peço muito a Deus, se quando tiver uma calamidade pública, eu quero estar lá. Falando em calamidade pública, comandante, o Corpo de Bombeiros Voluntários tem algumas atuações importantes aí dentro desses processos, principalmente desses atos, né, dessas calamidades que aconteceram no Brasil mais recentemente, Brumadinho, Teresópolis. Conta um pouco para nós como foi essa experiência. Bom, a princípio, a primeira calamidade pública que nós atendemos foi Ilhota, em Santa Catarina, em 2008. 2008. Foi a nossa primeira atuação e dali para cá é que a gente foi mudando e procurando... Ilhota foi o quê? Foi chuva também? Foi chuva. Porém, não foi como estava sendo noticiado na TV. Né? Dizia as informações que o município estava varrido do mapa e coisa e tal. E não. Foi uma área rural que foi afetado. A área central foi, mas o rio baixou, voltou à normalidade. Agora tem a área rural que foi afetada, tem lugar que virou fantasma, a terra não tem como a pessoa morar lá mais, né? E ali foi uma experiência muito grande, porque como bombeiro, a gente, como ser humano, a gente se preocupa com a vida humana. E teve um problema lá em Ilhota, ao qual um fazendeiro ele perdeu 200 cabeças de boi. Então, assim, não existe na natureza urubu suficiente para exterminar aquela carniça ali, aqueles dejetos animais. E aquilo faz mal para a sociedade. Entendi. Por quê? Esse animal os dejetos dele vai entrar na terra, vai atingir o lençol freático e isso vai vir para a torneira. Né? E pessoas vão começar a ficar doentes no decorrer. Isso não é a curto prazo, a longo prazo. Pessoas vão desenvolver doenças que depois a ciência vai ter que descobrir o que é. Pode ser por conta dessa situação. Então, dentro desse contexto, nós hoje atuamos de que forma? Existe lá, tá divulgando lá que um determinado município ou estado está em calamidade pública, nós mapeamos antes de ir. A gente faz um mapeamento. É área rural, é área residencial, é área urbana, para em cima disso a gente montar uma logística. É área rural, a maior área afetada foi a área rural. Então nós fazemos um link com os médicos veterinários sem fronteira. Por quê? É animais, então nós vamos precisar do profissional veterinário. Nós vamos ser o braço dele, aonde ele não consegue chegar, a gente vai. O que ele não conseguir capturar, a gente faz a captura e ele faz o tratamento, entende? Então é esse trabalho. Né, eu trabalho em parceria com outros órgãos também voluntariados. Né, outros órgãos. Sempre subordinado a quem? Defesa Civil Local ou Defesa Civil Estadual. Ou, em último caso, né, ao chefe supremo das Defesas Civil, que é geralmente um general, né? Então é com essas instituições que nós trabalhamos. Né? Normalmente vocês são acionados por elas ou vocês se oferecem a elas? A elas. Tanto faz, né? Tanto faz. Quando a Defesa Civil já entende que o trabalho de vocês já está ali, né, com todo esse histórico. Exato. Às vezes a própria Defesa Civil bom, eu espero que todos os municípios tenham esse olhar, né, importante aí para esse trabalho que
o Corpo de Bombeiros Voluntários faz. Eu quero provocar um pouco isso, porque eu queria entender por que alguns municípios não abraçam, ou pelo menos não têm base. Aqui, parece-me que aqui na Grande São Paulo só Osasco, não tem nas outras cidades. Várzea Paulista tem. A Várzea Paulista tem uma base também, né? Tem uma base, tem algumas até mais desenvolvidas do que a nossa. Sim. Como é que chama ali, interior de São Paulo? Hum. Próximo de Campinas, não é Uchoa. Tem um município bem próximo a nós. Sim. Aqui, que Nova Odessa. Nova Odessa. Nova Odessa tem uma parceria tremenda, o bombeiro voluntário lá tem uma parceria tremenda com a prefeitura. Sim. Tem viatura, Sim. abastecimento é por conta da viatura da prefeitura, Sim. entende? Então assim, isso já ajuda muito, Sim. né, a corporação para investir em equipamentos, em outras coisas. E então tem alguns municípios aí que estão aderindo bastante. Por quê? Entra no que ele disse aqui a respeito de queimadas. Nós já saímos por provocação da Defesa Civil, ou seja, a Defesa Civil nos solicitou ajuda. Nós saímos já de Osasco e já fomos atuar em Cabreúva. Sim. 2 dias nós ficamos em Cabreúva em atuação em fogo e mata. Esse fogo e mata ele iniciou na Serra do Japi, que é lá em Jundiaí, Sim. e se estendeu até a Serra dos Cristais, Uau. que é Cabreúva. E aí a Defesa Civil local, né, o coordenador da Defesa Civil, passou a conhecer o nosso trabalho por redes sociais e ele nos acionou. Sim. E aí nós fizemos o quê? Poxa, é fogo e mata. Caminhão não chega até lá. É tudo ao extremo. Então assim, o senhor não tem a facilidade de chegar com um caminhão de incêndio, com um canhão em cima e apagar o fogo. O senhor vai ter que chegar a pé, com bomba costal. A bomba costal, ela está em torno aí de 15 litros a 20 litros. abafador. Aí o senhor, não é nada quando o terreno é plano. O senhor pega, mas não é assim, nunca é fácil. Meu irmão, eu sei. É terreno acidentado, é íngreme, o senhor vai chegar lá, o senhor já não sabe mais se tem 50 litros nas costas, é 1000 litros, entendeu? Se então, torna assim, é pesado, né? É um trabalho que exige muito a questão do fogo e mata. E o que nós fizemos? Nós, por termos uma parceria e já estarmos atuando há um bom tempo, nós temos a parceria com o Jeep Clube, que também é uma associação. Sim. Então nós falamos, poxa, é terreno acidentado, qual o melhor veículo para a gente chegar o máximo mais perto possível? É 4x4, é tração 4x4. Nem todos os quartéis de bombeiro, Defesa Civil tem 4x4, entende? Sim. Então nós conseguimos fazer uma boa diferença nessa situação. Sensacional. Eles estavam no combate lá há um certo tempo, se não me engano há uma semana, nós em 2 dias, com essa logística, conseguimos resolver. Mesma coisa foi ali perto de Bragança Paulista, tem um município ali, não é Taná, que é o nome, Itatiaia, não. Tem Itatiba. O município lá, nós fomos solicitados também pelo bombeiro militar. Sim. Lá tinha o Tenente Chagas na época, que era o comandante do PB, ele já tinha conhecido o nosso trabalho em situação real, em Jarinu, nós estivemos atuando lá também, sob o comando dele, e aí teve uma situação numa área de preservação, que foi também fogo em mata. Eles estavam combatendo há 2 dias já, e como eu disse, é um trabalho que exige muito, né? Sim. O bombeiro, para o senhor fazer ideia, nesse incêndio, o Estado tinha mandado águias 2 vezes para ajudar. E aí ele pediu o nosso apoio também, então nós nos deslocamos de Osasco para lá, para ajudar ele. Ficamos 2 dias também em apoio a ele lá. E aí no final até ele me perguntou, né? Ele falou, Ferreirinha, o que você precisa do quartel? O que você quer do quartel para, ajudar essa força que você deu para nós? Eu falei, tenente, o senhor tem certeza? Ele falou, pode pedir. Eu falei, tenente, eu quero 2 cursos. Ele falou, qual? Eu falei, eu quero o curso de fogo e mata e o curso de operação enchente. Ele falou, pô, você não é nada bobo, né? Eu falei, por quê? Os dois cursos importantíssimos para o voluntário. Eu já tenho esse curso, entende? Mas muitos dos nossos bombeiro voluntário não tinha, né? E aí nós conseguimos elaborar esse curso, ele ministrou o curso para nós. Sim, que ótimo. A Prefeitura de Osasco
junto com a guarda, liberou o ônibus da guarda. Uhum. E nós levamos um ônibus lotado de alunos, né, de bombeiro civil recém-formado, e fomos fazer o curso lá Sensacional. com ele, com certificado e tudo, né? Curso Sensacional. de combate a incêndio florestal. Muito bom. Assim, A experiência em Brumadinho, como foi? Brumadinho. Brumadinho não foi uma calamidade pública, né? Uhum. Nós nos sensibilizamos com a situação e nos colocamos à disposição e fomos. Embora que a gente via o noticiário, muitas instituições sendo mandadas embora, né? O bombeiro lá estava dispensando, né? Sim. Defesa Civil e muitas instituições não estavam aceitando ajuda. Uhum. E o pessoal falava para nós, não, vocês vão ser mais um a dar com a cara na porta e tal. Uhum. Eu não tinha contato com ninguém Sim. lá em Minas. E é aquele negócio de chamado mesmo. Eu falei, Uhum. não, a gente tem um propósito e... Mas é um trabalho também diferenciado, A gente né? tem Diferente que- de uma associação que às vezes até se sensibiliza, diz assim, vamos lá, as igrejas ou alguma outra organização, então, vamos lá ajudar. Mas o trabalho de vocês é diferenciado, é uma coisa... E o importante das pessoas entender é que, mesmo sendo voluntário, não é uma bagunça. A gente tem Isso. disciplina e hierarquia. Sim. Nós temos uma disciplina e hierarquia a ser seguida. Uhum. Né? É não, Sim. entende? E você tem que respeitar isso. Então, assim, nós abastecemos a viatura, nós pagamos o pedágio até lá e fomos, com a cara e a coragem. Chegamos lá, procuramos a Defesa Civil estava fechada, o pessoal estava tudo a campo, né? O bombeiro militar, a gente não teve o acesso para fazer a apresentação. Uhum. E aí eu falei, olha, a advogada que estava dirigindo a viatura, ela falou assim, agora, comandante, nós voltamos daqui? Eu falei, não, vamos para a Zona Quente. O que é a Zona Quente? A área afetada. Uhum. Só existe um lugar para a gente receber ou não. Até agora nós não recebemos não. Uhum. Tá na nossa cabeça só não. Sim. Então vamos para a Zona Quente. Tá todo mundo lá. Uhum. A gente também vai chegar lá. E aí nós decidimos, fomos para a Zona Quente. Nesse trajeto, uma equipe do Fantástico quis pegar a carona. Uhum. Eu falei, olha, eu não sei se vocês vão passar. Talvez nem nós não passamos. Vocês querem vir atrás, vocês vêm. Mas não sei se vai passar da barreira. Uhum. Nós somos assim. Expliquei. Um pouco antes de chegar na Zona Quente, encontramos com a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha falou, segue a gente. Sim. Mas o carro que está atrás é de vocês. Eu falei, não, é da reportagem e eles estão por conta. Tá que nem nós, mas estão por conta. Eu falei, porque chegando lá vai ter um entrave. Eu falei, não, tranquilo. Nós fomos, já foi explicado. Nós chegamos lá, paramos a viatura junto com as viaturas do Bombeiro Militar local e entramos na Zona Quente. Tinha acabado de entrar na Zona Quente, um tenente assoviou, mandou sair, nós saímos. Outros bombeiros ficaram, né? Outros bombeiros civis ficaram, nós obedecemos a ordem e saímos. Uhum. Aí, só que ficamos de canto. Aí ele começou a olhar, ele veio, vocês são da onde? Que eu tô vendo que tem bandeira diferente, eu não conheço essa bandeira. Eu falei, nós somos de Osasco. Ele falou, poxa, vieram de longe. Eu falei, sim. Ele falou assim, e alguém já recepcionou vocês? Eu falei, não, fomos até a Defesa Civil, mas está fechada, acreditamos que está aqui. Então nós viemos para cá justamente para ter esse contato. Ele falou, cara, eu vou passar o rádio para o comando. Aí ele falou com o comandante, né? Aí o comandante mandou a gente ir para uma escola. Fomos para a escola, chegou lá, passamos por uma triagem. Aí o oficial que estava lá falou para nós, falou, agora aquele carro ali é da Vale, é alugado pela Vale, vocês montam uma equipe, vocês voltam para a Zona Quente, mas agora com o aval do Bombeiro Militar. Perfeito. Né? Porque já ficamos sabendo que vocês acatou a ordem que foi dada para sair da Zona Quente, né? E o pessoal está tendo problema lá, que tem um pessoal aí que não quer sair da Zona Quente, entende? Então a gente viu que vocês não veio para bagunçar, vocês estão vindo para ajudar realmente. Sim. Enfim, ficamos. E nada para nós é fácil, nada vem fácil. Sim. No dia seguinte, foi feita uma pré-eleição, né? Um sargento chegou e falou, você já tem equipe? Eu falei, não senhor. Ele foi, então agora você tem. Quem aí na sua equipe sabe mexer com o celular? A advogada ergueu a mão e foi, então a senhora vai junto com os comandos, né? A senhora vai ficar na gabine de comando lá, tem uma central lá, a senhora vai trabalhar lá.
o restante vem comigo. Ele falou, ó, o senhor tá com um novinho aí, né? Eu tinha um bombeiro voluntário nosso, ele tinha acabado de completar 18 anos. Eita. E eu tinha falado pra mãe dele, falei, ó, eu levo, mas assim, ele vai ser uma âncora pra mim, porque eu não vou deixar ele ver algumas coisas. Ele ainda não tá preparado pra ver algumas coisas. Então assim, aonde eu falar pra ele que não é pra ir, ele tem que ter o discernimento de saber que ele não pode ir, entendeu? Senão é a primeira e última missão que ele vai, tá? E ele tinha muito isso, né, de essa doutrina que já vinha de casa, então assim, não foi difícil. E aí eu fiquei com ele, eu falei, ó, sargento, permissão, eu tenho que cuidar desse menino aí, todos pra mim são filhos, mas esse aqui é o especial, esse aqui é meu caçula. Então, eu não posso deixar ele ir para outros lugares aí. Eu gostaria que o senhor me falasse aonde os bombeiros vão. Ele falou, Ferreirinha, eu vou fazer o seguinte, já era Ferreirinha, né? Parecia que a gente conhecia há anos. Ele falou assim, ó, 2 dos seus bombeiros vai ficar no recebimento de corpos. Então o senhor escala quem pode ir para lá. E aí o Guerreirinho aqui, que é o menor, né? Que todo mundo falava que ele era menor, porque ele era bem novinho, né? Tinha acabado de completar 18 anos. Ele falou, ó, o senhor e ele fica aqui no Caracrachá aqui, de quem pode acessar aonde está o campo de decolagem e aterrissagem dos helicópteros. Ou seja, imprensa, é um representante de cada imprensa. Oficial, pode ser oficial, delegado, seja quem for. Se o helicóptero estiver chegando, não pode ultrapassar daquele portão ali. Isso está na missão do senhor. Eu falei, ó, missão dada é missão cumprida. Eu vou ter problema aqui, mas tudo bem, porque assim, eu sou, querendo ou não, sou civil. Como é que eu vou barrar um oficial? Ele falou, não pode entrar. A aeronave está decolando ou está aterrissando, não pode entrar. Entende? Isso é ordem do comando aí. Eu falei, tudo bem. Mas graças a Deus foi tudo Perfeito. bem. Né? É uma experiência que se soma, né, Ferreira, a toda essa caminhada, a toda essa construção de uma... Né, de um legado até, né, porque afinal de contas, quando você faz esse tipo de trabalho, você está me falando de um adolescente que se apaixonou pela causa, que está ali envolvido, e aí já me desperta uma outra curiosidade, como é que é o efetivo, né? Você tem um grande efetivo, pequeno efetivo, como é que é e o que a pessoa faz para participar de um programa como esse? Então, só para mim finalizar a situação de Brumadinho, o quão foi importante para as nossas vidas, que eu costumo dizer que Deus, ele coloca a gente no lugar que ele sabe que a gente tem que estar ali. Né? Então, assim, esses 2 bombeiros meus que ficaram no recebimento de cesto mortuário, muitos bombeiros militares, muitos outros profissionais, eles não conseguiam ficar. Olha. Eles não... Ele ficava ali, chegou o primeiro cesto, ele saía vomitando e ia embora. Ele pedia para voltar para o quartel, ele não ficava ali. Os meus bombeiros foram colocados lá, ficou do começo ao fim. O que era isso? Diferente, né? Cada missão é uma coisa diferente. É uma situação diferente. Lá, o cesto vinha, o helicóptero trazia o cesto, ele vinha com lama, pau, tudo ali dentro. Dejetos da represa que rompeu, né? E o bombeiro ele tinha que lavar. Ele tinha que lavar aquilo dali. E aí, de repente, para tirar o corpo. Depois que lavava, ele encontrava um dedo, uma mão, ele tinha que pegar aquilo dali e colocar num recipiente para mandar para a Polícia Federal e a Polícia identificar. Para identificar se era homem, criança, idoso, quem era. Meu Deus. Entende? Então foi esse o nosso papel lá. Foi isso que nós fizemos do começo ao fim que nós tivemos lá. Entende? Então, assim, isso nos torna ser quem nós somos hoje, né? E foi um grande aprendizado, porque não tem lugar para a gente ver que nós não somos nada, nós não somos ninguém. Não existe esse negócio, eu sou melhor do que o Douglas, Não, todo mundo é igual, todo mundo, ninguém sabe o que você, como que você vai ser enterrado, ou se você vai ser enterrado um dia, se você vai conseguir ser reconhecido um dia para ter um enterro digno, entende? Então, ali nós fizemos uma diferença na vida de muita gente, né? Até mesmo de muitos profissionais. Os bombeiros, na hora que nós falamos,
chega para nós, a nossa missão aqui já foi concluída, a gente vai embora. Os bombeiros militares veio até onde a gente estava alojado, a gente estava alojado na mesma escola, mas o pessoal veio até nós se despedir, entendeu? Pô, agradecer, né, pelo papel que a gente cumpriu lá, pelo o que a gente fez naquele local. Então, pra gente não tem coisa mais gratificante, né? Entende? Perfeito. E esse garoto, né, o Gabrielzinho, o Gustavinho, ele amadurecer, mas o cara tinha 18 anos, você não acha que ele... Não, ele tinha um chamado. Hoje ele está trabalhando na CPTM, Sim. de segurança, entendeu? Eu tenho certeza que ele tem valores, né, dentro dele que muitos não têm. Meu Deus. Entende? Não Então, tem assim, é uma coisa gratificante. Como é que é o efetivo? O efetivo nosso, o voluntário, não é... Muita gente se diz ser voluntário. Então, se eu for falar em números, tem muitos, mais de 100. Mas o que Agora, realmente estão atuando? Aquele que você realmente pode contar, aquele que entende o entendimento do chamado, do propósito, 50. Olha Entende? só. Que já é um número. É um número. É um número que é maior do que muitos efetivos do interior, do próprio bombeiro militar. Entende? Então, assim, ele faz uma diferença. A instituição, nós não olhamos para a quantidade, mas sim para a qualidade. Sim. Não adianta eu ter lá uma pessoa que ele tem aquele negócio de prestar continência dos Estados Unidos da América, mas ele não vive aquilo. Então não adianta. Sabe, não adianta ter uma pessoa ali que ele veste o fardamento, é impecável, mas ele não vive aquilo. Entendi. Não faz parte. Tem que ter o compromisso missional, né? Exato. Tem que estar envolvido realmente com essa missão. Tem que estar envolvido. Como é que faz para entrar? É fácil. Né? É só bombeiro, só quem é bombeiro civil? Não. Ele pode não ser bombeiro civil, porém ele vai passar por uns crivos, né? Ele vai passar por um curso. Quem é bombeiro civil? Ele vem para a instituição, ele faz a sua adesão ao corpo voluntariado, porém, é árduo, não é fácil. O senhor está vendo, a farda do Douglas é uma, a nossa farda, a farda do voluntariado é outra. E é nós quem bancamos, cada um banca o seu fardamento. Entendi. Entendeu? Então já começa aí, muitos desistem aí. Por mais que a nossa farda ainda é mais barata do que a farda do bombeiro civil, mas tem um gasto, entende? Então... Tem um investimento. Tem um investimento. Então aí muitos já ficam pelo caminho, entende? Passou por essa fase, ele é bombeiro civil, ele vai ter que fazer pelo menos 4 aulas no bombeiro voluntário, para ele aprender o que é ser voluntário. Sim. Né? E dentro desse contexto ele vai aprender cidadania, ele vai aprender a disciplina de marchar, de prestação de continência, conhecer divisas, patentes, saber para não passar vergonha em alguns lugares, porque nós trabalhamos com Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar local, Corpo de Bombeiro local, Guarda Municipal, né, Força Nacional, então assim, tem que saber a distinguir isso, né? Respeitar cada um. E é muito chato, né? Se o bombeiro pegar lá um sargento e de repente ele não saber identificar a divisa, se ele chamar ou colocar o sargento no status de tenente, legal, mas e se ele rebaixar? Entende? Então assim, a gente se preocupa com isso, né? Então a gente vai passar por esse crivo. Quando a pessoa ele não é civil, ele não é bombeiro civil, ele é totalmente, que nós chamamos recrutão, então ele vai passar por um período maior. Ele vai ter que fazer o curso de bombeiro voluntário, que são 800 horas. É um ano de curso. Uau. Entende? É a mesma carga horária do curso de formação do bombeiro militar. Quase. O bombeiro militar, se eu não me engano, é 810 horas, porque ele tem o curso de tiro também. Então ele tem que fazer umas horas a mais. Nós... é 800 horas de curso. E quem é que oferece esses cursos? A própria instituição, a própria base. Nós mesmos. Hoje nós temos instrutores dentro da própria instituição, né? Mas também buscamos instrutores fora, ministrar alguns conhecimentos de fora para o corpo. E esse curso é gratuito. Esse curso é gratuito. Tem alguns outros cursos ministrados dentro que tem valor, porém, nunca é igual ao mercado aí fora, entende? É tudo abaixo. Ele citou aqui as normas, né? A NR35, 33, a 10, a 20, tem várias normas. Aí fora é um valor, dentro da instituição
é outro, a gente cobra sempre abaixo. Sim. E aí vem aquela situação que o senhor falou anterior. O que eu ganho com isso? Justamente, o senhor é voluntário, então eu vou ler o seu prontuário. Se o senhor é uma pessoa que se dedica, quando tem um curso pago, o que eu vou fazer? Se o senhor tem dinheiro para pagar, eu vou deixar ele meio, vamos supor, se ele é R$200, o senhor paga 100, podendo a zerar, dependendo do seu histórico. Se o senhor é um cara aplicado, então eu posso zerar. Né? A disciplina vale nessa hora. Exato. Vale desconto. Vale desconto. Outra coisa, se o senhor, eu fui vendedor também do baú. Então, baú da felicidade. Exato. Eu aprendi muito esse lado, né, de incentivo. Então, vamos supor, a gente não pode dar de graça muito, porque as pessoas não valorizam. Não valorizam. Então, o que eu faço? Eu busco incentivar. Então, vamos supor, Douglas, você quer um desconto? Me traz um aluno que eu te dou desconto. De qualquer forma, ele está trabalhando. Isso. Ele tem que correr atrás se ele quer o desconto. Então, não é de graça. Entende? Então, a gente procura fazer isso. E dentro da instituição, nós temos também um incentivo por graduação. A pessoa entra dentro da instituição na 3ª classe, que seria um recruta, né, um soldado no militarismo, podendo chegar a uma patente de comando de unidade. Né? Que é comandar uma outra base, uma subbase, né, dentro da instituição. E isso vai levar um certo tempo, porque ele vai ter que passar por alguns cursos, ele vai ter que se especializar, né, dentro da instituição e fora da instituição também. Né? Então, ou seja, ele está sendo devolvido para ele em conhecimento. Qual é a diferença de um bombeiro para um brigadista? O brigadista, ele, geralmente dentro de uma empresa, ele não usa farda, né? É meio uniforme, é uma calça jeans, muitas vezes, e uma camiseta com a denominação brigada de incêndio, né? E ele geralmente é pegado de cada seção, de dentro de uma empresa. E é computado a folha de pagamento dele uma porcentagem por ele fazer parte dessa brigada. E se eu não me engano, a cada ano tem uma eleição, né, dentro da empresa, que é a CIPA, né? E muda-se esse pessoal. Então, o conhecimento é pouca coisa, é o básico do básico. Entendi. Vocês também fazem esse trabalho de formação de brigadistas? Nós ministramos o curso de formação de brigadista para a empresa, né? É aí que a instituição ganha dinheiro. Igreja também precisa. Igreja, né? Eu tenho meu ganha-pão, né? Meu trabalho fora da instituição. Eu faço a auditoria, né? Junto a uma engenharia. Então nós fazemos a VCB, o CLCB, né, junto com a engenharia, e é através daí que eu tiro o meu sustento. Importante. E a gente também ensina os bombeiros civis a como trabalhar com isso, né? Como lidar com isso. Porque é um trabalho extremamente importante, toda organização precisa, né, passar por todos esses critérios, e quando você tem esse tipo de assessoria, para a gente aqui foi muito importante também a gente ter, até para conseguir aqui o nosso AVCB, você tem que ter, não adianta você tentar fazer isso sem um conhecimento, sem saber. Às vezes você manda toda a documentação, vem, e a gente foi reprovado várias vezes tentando fazer isso, não adianta. Aí tem que ter esse tipo de assessoria, e isso é muito bom. Bom, eu estou assim, muito feliz porque eu estou aprendendo muita coisa aqui, né, e interessado até em ser um divulgador do trabalho de vocês, porque eu vejo que realmente é algo que tem uma relevância muito grande, né? Douglas, qual a tua experiência nesta área aí que mais marcou para vocês? Isso aqui me impactou. Vamos lá. Eu acho que todas, né? Todas uma experiência nova, né? Toda experiência agrega, né? O RCP, apagar um incêndio. Eu lembro que eu estava apagando incêndio estrutural e eu escutava bombeiro burro, porque a gente faz um resfriamento em torno da área onde está tendo incêndio, né? As pessoas que não entendem como é que funciona. Aliás, falar em pessoas que não entendem, achei muito interessante falar isso agora, eu me lembrei. Quando estava tendo aquele incêndio no Pantanal, né? Não estava tendo incêndio no Pantanal esses tempos aí? Foi Amazonas. Foi Amazonas? Eu não sei. Eu sei que tinha um bombeiro que ele estava fazendo um trabalho parecendo que estava colocando fogo, né? O pinga-fogo. O pinga-fogo. E aí alguém divulgou isso na internet, mas foi um bombardeio de gente. Você está vendo? São criminosos e tal. Eles mesmo estão colocando fogo. Porque tudo tem um protocolo. A pessoa não sabe qual é o... As técnicas. As técnicas, Existe
uma forma de você combater um incêndio, é delicada essa situação, mas existe uma maneira de você combater Ou ele combate, ou fogo ele contra aumenta. fogo. Com fogo é contra fogo. É o Que é o que, por exemplo, um vírus, quando você tem vírus, você usa o próprio vírus para combater o vírus, não é assim? Exato. Você tem que fazer quando você toma injeção, a pessoa não sabe nem o que ele está levando na cara. Vai tomar uma injeção aqui. Na verdade, é o próprio vírus sendo colocado para despertar o sistema, né, de defesa do organismo e poder combater o próprio vírus. Sim. Não é? E aí, sim, conta o resto daí da história. Então, só que você escuta mais ou menos baixo, porque você está com o cilindro de oxigênio, você está de máscara, você está com a mangueira. Eu só dei aquela olhada de lado, falei, se eu virar mais um pouquinho, eu acho que eu consigo dar um banhozinho, né? Mas é isso, às vezes é que as pessoas estão tão acostumadas a só olhar o lado ruim das coisas, né? Que o que é bom passa despercebido, né? Elas até estranham, né? De você dizer assim, eu sou voluntário. Sim, porque ela já pensa no que você vai ganhar em troca. Não é? Mas você tá lá, você vai de Guarulhos para Osasco. Você tem o seu trabalho normal, você cumpre sua escala e aí no teu tempo de folga... Eu recebo muita proposta para ganhar financeiramente. Entendi. No momento para trabalhar dentro das corporações. Eu prefiro, como eu tenho meus 2 empregos, eu prefiro deixar para quem tá sim, né? Sim, muito realmente bem. precisando naquela hora. Muito bem. Porque No onde eu momento tava... você pode até entrar dentro dessa outra modalidade, né? Sabe, né? Ontem mesmo, tá? Foi ontem ou antes de ontem, na Marcha para Jesus. Trabalhando como voluntário. A gente tem essa parceria com a não é, o pessoal fala, é só Renascer, não. Qualquer denominação é de praxe da instituição. São 2 situações que a gente não cobra. Dar palestra em escola, faculdade, a gente não cobra. E esses trabalhos religiosos, independente se a igreja, como já aconteceu, o padre em Osasco pediu meu apoio para cobrir um evento dele. Eu vou, não tem problema nenhum. Escala os bombeiros voluntários que queiram e possam estar indo. E a mesma coisa é na denominação da Renascer. A Renascer, eu faço a Marcha para Jesus Central há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Entende? E agora, de uns tempos para cá, é que eu tenho estado mais à frente, né, com os bombeiros. Mas há mais de 15 anos que eu faço trabalho. Então, assim, não é a questão, que nem já ouvi muito, né, de outros bombeiros. Mas o senhor é comandante, lá o senhor vai ser comandado? Não tem problema. Eu não estou indo lá por questão disso. Eu estou indo lá dar o meu melhor servir, né? Para Deus, entende? No meu entendimento é assim. Não tenho dúvida. Então, veja assim. Eu acho, assim, eu tenho dito bastante isso na igreja. Não há posição mais elevada do que a posição de servir, né? Não há glória maior, não há grandeza maior do que a grandeza de servir. Eu vejo que quando Jesus, diante dos discípulos na última ceia, né, no momento áureo, até digamos crucial, né, da sua história, ele pega uma bacia para lavar os pés dos discípulos. Né? E nesse momento Pedro até assusta, fala, que isso, Senhor? E o Senhor diz, olha, o que eu estou fazendo agora tu não sabe, não vais entender. E que lição o Senhor está dando? Né? Que a maior grandeza é a grandeza de servir. E servir voluntariamente, servir sem... Sem... Ele foi o maior dos voluntários. Não é, o maior, né? O maior de todos, né? De suportar a dor da cruz, de suportar todo o sofrimento, simplesmente servindo com altruísmo, né? Eu gosto de dizer que altruísmo é muito mais do que empatia, porque o altruísmo é a capacidade de você fazer independente de ter qualquer tipo de recompensa, né? Um amor altruísta é esse amor que faz você ir, que faz você abraçar, que faz você socorrer, que faz você servir, independente de qualquer coisa. E isso é tão estranho para um mundo competitivo como o nosso. Um mundo meritocrático, como eu disse, um mundo que é todo focado nessa questão do dar, do receber, da via de mão dupla que eu faço, mas também quero. Realmente complexo. Mas eu quero parabenizar vocês aqui, comandante, o querido Douglas, parabenizar por essa iniciativa, por esse trabalho tão inspirador. Eu confesso que, e eu espero que todo o nosso pessoal que esteja na audiência também esteja se sentindo inspirado, né, a servir como Rupereta, né, servir como aquele que de fato serve pessoas, serve a Deus servindo pessoas, e certamente isso é gratificante, é honroso,
parabéns mesmo pelo trabalho. Eu quero agradecer demais, comandante, sua presença aqui, pelos esclarecimentos, como foi uma aula aqui para a gente, né? A gente aprendeu um pouco mais sobre isso e deixar as portas abertas aqui do nosso podcast para quando o senhor quiser, né, tiver alguma novidade, algo que queira acrescentar, algo que queira colocar, a gente tem mais esse momento assim de mesa que realmente é muito gratificante. Muito obrigado mesmo. Imagina, só para deixar claro para as pessoas que a maior calamidade pública até hoje no nosso país, que nós atendemos, e a maior calamidade que teve, né, no Brasil, embora ninguém mais comenta, foi Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 2011. Sim, Foram 918 mortes. Meu Deus, foi terrível. E entre elas, 5 mortes foi de bombeiro. Olha aí. Teve 5 baixas do bombeiro militar da cidade, lá de Nova Friburgo. Sim. Né? E nós atuamos lá 21 dias. Meu Deus. Eu cheguei lá no 4º dia e foi a minha equipe, né? Nós fomos separar quando chegamos, e 2 da minha equipe foi com a Força Nacional para onde o bombeiro estava soterrado. No 4º dia nós chegamos lá, depois da tragédia. E eu fui para a área rural, aonde o ex-prefeito do município também estava soterrado há 4 dias. Meu Deus. Nós chegamos numa sexta-feira, no sábado nós fomos a campo. No sábado, os bombeiros já sabiam onde que estavam os corpos dos bombeiros, né? Eles só precisavam fazer a retirada. Mas do ex-prefeito ninguém sabia. Nós chegamos e o tenente-coronel do Estado-Maior do Rio, do bombeiro, ele ficou sabendo que eu já tinha ido para Santa Catarina e ele perguntou para mim, falou: comandante, aonde o senhor acha aqui que a gente está cavando já faz alguns dias, o senhor é a 4ª equipe que sobe, já é o 4º dia hoje, eu nem daqui sou, eu sou do Rio mesmo, mas eu tenho um dever com o Estado de dar uma resposta e um dever com a família, porque eu sou amigo da família. Oh, meu Deus. E aonde o senhor acha que a gente deveria cavar, né? Concentrar nossos esforços? Eu falei para ele: coronel, é difícil porque Santa Catarina, onde eu fui, era a área rural. Aqui é todo o local que a gente olha, é um cenário, parece que alguém jogou bomba e acabou com tudo. Meu Deus. Entendeu? Porém, eu precisava de algumas informações, porque não tem nada aqui. Não precisava saber onde que era a casa, aonde que ele foi visto pela última vez, porque existe, né, o caseiro é o que viu ele por último. Então, assim, precisava dessas informações. Aí ele buscou a informação, trouxe. Enfim, nós chegamos na sexta. No sábado, eu fui lá para o campo. No sábado, nós encontramos o corpo do ex-prefeito. Porém, não fizemos a retirada no sábado, de tão dificultoso que estava. Mas no domingo, retornamos e fizemos a retirada do corpo dele e demos o direito do enterro digno, né, para a família. Então, assim, quantos outros não teve? Não pôde ter essa oportunidade, entende? Quantas crianças nós não vimos que amadureceu antes do tempo, entende? Então, assim, você tem que ter um chamado. E dentro da corporação, nós temos o cuidado, né, dever meu como presidente, fundador da instituição, não só capacitar eles e recolocá-los no mercado de trabalho fixo, mas também de ter o cuidado para que eles possam, e nós no contexto geral, possamos ajudar o próximo. Como é que você vai ajudar o próximo se você não estiver bem? Entende? Então, primeiro de tudo é a casa, você tem que estar bem. Né? Então, antes de eu ir para uma missão, nós chamamos o capelão. É importante porque não existe mais tanto essa figura dentro das instituições. Verdade. Né? Então, é de extrema necessidade de obedecendo a religião de cada um. Porque há uma espiritualidade em todo esse ambiente, né? Em tudo isso que o senhor está colocando, eu vejo claramente a espiritualidade. A ausência de espiritualidade faz a pessoa realmente materializar tudo e entender que é o trabalho pelo trabalho, é a obra pela obra. Mas quando você tem essa compreensão mais ampliada, tanto melhora a sua capacidade, né, de lidar consigo, lidar com a coisa, né, lidar com a situação, como também tem um cumprimento de uma vontade maior, né, que é a vontade de Deus. Então eu acho que a capelania, nesse caso, o capelão tem uma importância, e o senhor colocou bem, lamentavelmente as instituições, eu não sei se por conta da pressão social, dessa pressão de eu não sei, mas a verdade é que a gente tem visto muito menos ênfase, né, para o trabalho desse capelão. Ele está falando de capelania, mas
da capelania, digamos assim, não formada, né? Porque tem uma capelania não formada e tem a capelania formada. E essa capelania formada tem uma importância muito grande nessas corporações. Sim, né? sim, muito. Então a gente busca, né, a ter parceria também nesse sentido para preparar esse profissional para ir a campo e quando ele voltar, ele ter o contato, antes de ter o contato com a família, ele ter o contato com o capelão, né, para nós não termos um colapso, né? Perfeito. Porque pode acontecer assim. E com esse segmento, graças a Deus, todas as missões que nós fomos, nós nunca tivemos problema nenhum, muito pelo contrário, né? Que benção. É missão cumprida e é dessa forma. Que benção. Esse ano eu fui quase a 3.000 km, né, atender uma ocorrência, né? Eu fui para Bahia, lá Eita, minha terra. fui em, como é que chama lá? Chapada Diamantina. Sim. A solicitação era de uma vítima de desaparecimento. Essa pessoa desapareceu na véspera do Natal, né? Olha. E nós usamos um cão que a gente tem também, o trabalho com os cães, né? De busca e salvamento. Não faz uso de cão para farejamento de droga, não. É pessoas de estar soterrada, pessoa viva e infelizmente cadáver também. Né? E nós fomos com o cão para lá para fazer esse trabalho. Né? Então a instituição ela é completa, entende? Ela é completa dentro do nosso segmento. A gente procura. A gente percebe muito bem organizada, muito bem estruturada, e que bom que tem essa área de abrangência, né? Para além de um município, embora você esteja baseado ali em Osasco, tomara que outros municípios também. Estamos indo para Rio Grande da Serra. Olha aí. Rio Grande da Serra já está reformando um espaço lá para ter uma base nossa. Tomara que Guarulhos também, né? Quem sabe Guarulhos também não abra esse espaço para que tenhamos aqui bombeiros voluntários com esse trabalho tão rico, tão especial, que mais uma vez eu parabenizo. Muito obrigado por ter vindo, obrigado por sua disposição de ter saído de Osasco até aqui para falar sobre isso. Obrigado, Douglas, por seu carinho, sempre inspirador. Você é o querido do nosso coração. Obrigado pelo convite. Eu vou trazer você mais vezes para a gente falar de música, de composição, de livro. Obrigado, viu? Comandante, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe, que esse trabalho de vocês prospere cada vez mais e a gente veja aí o fruto desse trabalho para a glória do nosso Senhor. Né? Minha gente, nós vamos ficando por aqui, encerrando o nosso podcast de hoje. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um beijo em todos vocês, fiquem na paz do Senhor e até quinta, se Deus quiser.